porque ele diz: se me levarem de volta para casa a fim de lutar contra os amonitas, e se o Senhor Deus me der a vitória, eu serei o governador de vocês. Está certo? Então, irmãos, aqui temos que parar, fazer uma pausa muito importante, porque este homem ele está usando o que Deus deu para ele, para contra os seus inimigos. Ele não está entendendo por que e para que Deus chamou ele. Deus chamou ele para ser o juiz do povo de Israel. Deus não chamou ele para alimentar sentimento de ódio, de orgulho dentro dele. Só que através dele, dos pensamentos dele, sim, e também das suas influências, agora vamos ver Jefité com ódio no coração, com sentimento de vingança. E ele usa o que Deus está dando para ele, que é a honra de ser o juiz do povo de Israel. E ele diz: eu serei o governador de vocês, está certo? Se eu for lá, o Senhor meu Deus me der a vitória, eu serei o governador de vocês, está certo? Ele está com sentimento de vingança no coração. Então aqui a gente tem que fazer uma pausa, irmãos, porque tem muita gente hoje em dia que não está sabendo ou está confundindo o porquê Deus chamou e para que Deus chamou. Tem muita gente hoje em dia usando o que Deus deu para engrandecer em cima das outras pessoas. Aqui Jefité, assim como Saul, lembra muito a passagem dele com a passagem de Saul, que confundiu o que Deus deu para ele, confundiu o seu chamado, começou a fazer tudo errado, começou o ego, o orgulho, a soberba, foi para o coração dele, e ele começou a desobedecer a Deus. E trazendo para os dias de hoje, irmão, tem muita gente que está confundindo por que e para que Deus chamou. Tem muita gente hoje que depois que Deus ergueu, que Deus moldou, parou de fazer o que fazia antes, parou de ler, parou de jejuar, parou de orar, agora já tem cargo, ou agora já é uma nova pessoa, então ela parou de fazer o que ela fazia, ela esqueceu o porquê Deus ergueu, Deus moldou, Deus limpou, e para quê, o porquê e para quê, ela esqueceu tudo. Ela esqueceu das leis, dos mandamentos de Deus, ela esqueceu tudo, ela simplesmente desobedece a Deus e não está nem aí com nada. Ou ela usa o que Deus deu para se fazer de vingança com as outras pessoas. Então aqui, irmão, Deus me direciona para dizer: devemos lembrar o porquê e para que Deus nos chamou. Deus nos chamou, irmãos, para dar frutos. Deus nos chamou para pregar o Evangelho aí fora. Assim como Ele diz na sua palavra, ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê vai ser condenado. Então, irmãos, estamos esquecendo, estamos perdendo a essência. Assim como Saul fez, Jefité fez. E hoje tem muitos Jeftés fazendo isso, a mesma coisa. Estão pegando o que Deus deu, estão confundindo tudo, estão desobedecendo a Deus, estão parando de dar frutos, estão parando de fazer o que fazia antes. E Deus está dizendo hoje para nós: ei, não, para com isso, não é assim não. Não foi para isso que eu te chamei, não. Não foi para isso que eu te ergui, não. É para dar fruto. Antigamente, quando você não era nada, quando você não tinha nada, você escutava um hino e chorava. Agora não, agora eu não te vejo chorar mais. Quando ora não sai uma lágrima, eu não vejo você ler a Bíblia mais, jejuar mais. O que aconteceu? Então, irmãos, aqui Deus direciona uma palavra para ser liberada. Do mesmo jeito que Deus dá, Ele tira. Do mesmo jeito que Deus ergue, Ele derruba. Porque Ele é Deus. E é Ele quem dá a última palavra, irmãos. Então, vamos guardar essa palavra. E lembrando, antes da palavra ser falada, ela passa pelo pregador. Então está servindo para mim também. Vamos guardar essa palavra. Deus nos chamou para dar frutos. Deus não nos chamou para ser cabide de terno, não. Deus nos chamou para dar frutos, para pregar para o povo que está aí fora. E ainda nesse versículo 9, quero, se me permite rapidamente, só concluí-la. Me ajuda aí, varão. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Olha o que o Senhor vai nos dizer: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne,
mas servirmos uns aos outros pelo amor. Olha o que Deus está nos dizendo, irmão. Aqui, eu acredito que quem escreveu o livro está se referindo à liberdade de Jesus na cruz. Mas trazendo para os dias de hoje, a liberdade que eu me identifico é a liberdade que eu vivo hoje, que você vive hoje. Como assim, Mateus? Que liberdade é essa? A liberdade quando Jesus nos libertou da ansiedade, da depressão, do vício. Quando Deus nos tirou da macumba, do presídio, do calabouço. Trazendo para os dias de hoje, é essa liberdade que eu me identifico. Então, olha o que o Senhor está nos dizendo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, agora somos livres. Agora não temos mais correntes do inferno nos segurando, laços. Somos livres, temos uma mente nova, um novo apetite, um novo projeto de vida, porque agora não estamos mais presos em pecados. Então, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Em outra escritura vai dizer: não use então a liberdade como desculpa para dar ocasião à carne. O que o Senhor está nos dizendo aqui, irmão, é sobre vaidade, sobre busca e sobre amor ao próximo. Nesse versículo aqui. Resumindo, irmãos, não podemos deixar a vaidade deste mundo roubar o nosso tempo com Deus, a nossa adoração para Deus, porque isso aqui tudo passa, irmãos, tudo passa. Então Deus está dizendo aqui em outras palavras: eu te fiz livre, mas não deixa essa liberdade roubar o tempo que você tinha comigo, não. Não deixa a academia, a faculdade, o trabalho, as amizades roubar aquele tempo que você tinha comigo, não. Porque eu te fiz livre, é para dar frutos. É para dar frutos que eu te fiz livre. Não use essa liberdade como desculpa para não me buscar mais, não orar mais, não ler mais. E por último, o versículo vai dizer falando: servimos uns aos outros pelo amor. Aqui o texto está falando sobre amor ao próximo, que também pode ser referido a frutos. E para não ficar preso no versículo 9, já terminando ele, coloca para mim, por gentileza, Mateus 21, 43, para a gente dar início ao texto, da continuação ao texto. Olha o que vai dizer: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Olha que interessante. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, não, irmão. Isso aqui é a palavra de Deus. E Deus confirma o que Ele fala. Olha aqui, ó. Portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Porque nós fomos chamados para dar frutos. Deus não pegou nós, não tirou nós de lá do fundo do calabouço, nos moldou, nos remiu, e agora para ficarmos parados, acomodados. Não, é para dar frutos. Amém, irmãos? Amém. Então vamos continuar, dar continuação ao texto. Juízes capítulo 11, versículo 10. Vamos voltar no 9 só para recapitularmos. Jefité disse: se me levarem de volta para casa a fim de lutar contra os amonitas, e se o Senhor Deus me der a vitória, eu serei governador de vocês, está certo? Ego, orgulho, soberba. Eles responderam: sim, nós faremos como você disse, o Senhor é a nossa testemunha. Aí Jefité foi com os chefes de Gileade, e o povo colocou como governador e chefe. E em Mispa, na presença do Senhor, Jefité fez o povo jurar que faria tudo o que havia sido dito. Aqui temos que dar mais uma pausa, irmãos. Porque olha como Jefité era um homem que estava perdido. Era um homem que estava perdido. Ele estava ali com um sentimento de vingança no coração. Estava usando aquilo que Deus deu para se vingar. E estava confundindo tudo, não estava entendendo nada, o porquê que Deus estava erguendo ele. E a prova disso é que em Mispa, na presença do Senhor, Jefité fez o povo jurar que faria tudo o que havia sido dito. Não precisava disso, irmãos. Não precisava disso, porque quem estava erguendo ele era Deus.
Ele não precisava fazer o povo jurar nada para ele, porque quem tinha chamado ele era Deus. Só que o que acontece hoje em dia, trazendo para o dia de hoje, é que estamos muito preocupados com o povo. Estamos muito preocupados com o que o povo vai achar, com o que o povo vai falar, o que o povo vai pensar de mim. Aleluia! Irmãos, nós estamos muito preocupados com o povo. Aqui Jefité, confuso, perdido, ele fez o povo jurar que faria tudo o que havia sido dito, sendo que não precisava. Ele esqueceu, ele nem entendeu o porquê que ele estava sendo erguido, para que ele estava sendo erguido, e estava fazendo o que não precisava, porque estava preocupado com o povo. Irmãos, não devemos preocupar com o povo, irmão. Devemos preocupar com a nossa chamada em seguir a Cristo Jesus, em fazer o que agrada e é bom aos olhos de Deus. Não devemos, irmãos, ligar para isso, porque o Espírito Santo está me dizendo aqui, fazendo me lembrar, irmãos, tem muitos jovens hoje que têm a sua chamada presa por ligar para o que o povo diz. Tem muitos jovens, eu convivo com alguns deles na empresa, que tem chamado, tem vocação, tem o dom, mas não faz com medo do que os outros vão dizer, do que os outros vão pensar, porque hoje eles brincam tanto com o Evangelho de Deus, que ele tem medo de ser zombado, de ser motivo de chacota. Então o chamado dele está sendo preso por isso, pelo seu medo do que o povo vai achar. Irmão, essa palavra pode não ser para todos que estão aqui hoje, mas você pode ser um pregador da boca de Deus lá fora para alguém. Pode ter alguém na sua família, alguém assim, no seu amigo, primo, tia, tio, que pode estar sendo, o seu chamado pode estar sendo interrompido por causa do medo do povo, do que o povo vai achar. Então que você possa ser a boca de Deus lá fora e dizer, irmão, não liga para isso não. Não liga para medo, vergonha, timidez, não. Jesus te chamou, Ele te ergueu, Ele vai te capacitar, te dar sabedoria para fazer o que é para fazer na obra dele. Versículo 12. Então Jefité enviou mensageiros ao rei dos Amonitas. Os mensageiros disseram: o que é que vocês têm contra mim? Por que invadiram o meu país? O rei dos Amonitas respondeu: quando os israelitas saíram do Egito, tomaram a minha terra, desde o rio Armon até os rios Jabó e Jordão. Agora, sem luta, vocês devem devolver a minha terra. Irmãos, aqui do versículo 11, pode deixar para mim o 19. Eu vou dar uma leve resumida aqui, do 11 a 19. Porque agora Jefité manda mensageiros para o rei, que quer guerrear com eles, o qual ele foi chamado para defender aquele povo, o qual ele foi chamado para ser juiz contra esse povo que agora quer guerrear contra eles. E esse rei diz para ele: quando vocês saíram do Egito, vocês tomaram as minhas terras, vocês tomaram essas terras, e agora a gente quer de volta, sem luta, a gente quer de volta. E Jefité vai dizer para ele, do versículo 11 ao 19, Jefité vai dizer para ele: não, quando saímos do Egito, pedimos passagem para chegar à nossa terra prometida, mas ninguém deixou. E conforme eles não iam deixando, a gente foi seguindo o rio Jordão e nos acampando e pedindo para esses reis para deixar a gente passar. Só que eles não deixaram. E no versículo 19, Jefité vai dizer para ele: aí os israelitas mandaram mensageiros a Seom, o rei amorreu de Hesbom, e pediram licença para atravessar aquele país, a fim de poderem chegar. Só um minuto que eu me perdi. A fim de poderem chegar à sua terra. Mas mais uma vez, versículo 20, Seom não deixou. Levou todo o seu exército, acampou em Jaça, e além de não deixar, atacou o povo de Israel.